Uma coisa que eu não disse no primeiro bloco, mas vou dizer agora, é que não existe uma palavra grega para linguagem. Olha só que interessante, os gregos não sabiam, não faziam ideia do que é ter uma experiência com a linguagem. A palavra mais próxima a palavra mais próxima de linguagem que os gregos tinham era logos. Mas logos não significa linguagem, significa discurso, né? Ou fala. Heidegger vai fazer um recuo de legem, né, para logos e constatar que não existia uma palavra grega para linguagem, pelo menos não para linguagem do modo como ele aborda em Carta sobre o Humanismo, ou melhor dizendo, a partir de Carta sobre o Humanismo. Se não existia um termo próprio para a linguagem, significa que os gregos não tinham como fazer uma experiência com a linguagem, certo? É por isso que ele vai ter que voltar aos pré-socráticos, especificamente a Parmênides e Heráclito de Éfeso, que também não tinham uma palavra para descrever a linguagem, mas existiam frases esparsas, que eu não vou ler aqui agora porque não vem ao caso, que traduziam essa experiência de forma mais originária, de forma mais embrionária. Então, olha só o que o Heidegger faz. Ele volta nos pré-socráticos para poder resgatar o sentido da linguagem enquanto condição ontológica de possibilidade para a realização de uma experiência hermenêutica. Embora, como eu já disse no primeiro bloco, ele não utilize a palavra hermenêutica na segunda fase de seu pensamento. E, como eu disse, falar uma língua, uma linguagem, é estar a caminho, é um encaminhar-se. Só que o caminho, ele anda para trás, mas nos leva para frente. Olha só que interessante, ele anda para trás, mas nos leva para frente, para o alto da montanha. Enquanto a gente está caminhando, a gente vê a montanha distante, né, de nós. Só que o caminho, ele é sinuoso e bastante íngreme. Vai ter momentos em que nós vamos ter de recuar. Mas é preciso perder esse medo de recuar, esse medo de voltar atrás. Porque o Heidegger faz isso o tempo todo. Ele volta atrás. Mas é voltando atrás que o caminho vai se revelando a pouco e pouco. Esse caminho, na verdade, não é linear. Ele pode ser escrito como circular. Por quê? Porque o círculo nos devolve as origens, a terra natal, né? Mas nós devemos saber entrar nesse círculo. Entrar nesse círculo de modo que nós saiamos transformados, transfigurados lá de dentro. Esse círculo é o círculo hermenêutico, ao qual eu me referi nas primeira e segunda aula, né? É o círculo hermenêutico, porque para compreender a totalidade de um texto é preciso compreender as partes dele, as palavras que formam frases, as frases que formam parágrafos e os parágrafos que formam o corpo do texto. Lembram disso? E para compreender as partes do texto é preciso que já se tenha compreendido antecipadamente a sua totalidade. Por isso se chama fazer uma experiência com a linguagem. Mas então existe um diálogo entre o leitor e o autor, certo? Não. O diálogo é entre o leitor, né, o hermeneuta, e o ser. Quem fala não é o autor. O autor, ele se doa. Falar uma língua é um ato de doação. Ele se doa à palavra. Agora, quem fala é o ser. O ser que alguns chamam de sagrado, enfim, de Deus, né? Esse Deus que está sempre aí no nosso horizonte de possibilidades e que nos vem ao encontro na intramundanidade do mundo. Agora, o que eu preciso dizer ainda é que essa linguagem que o Heidegger investiga na segunda fase do seu pensamento é algo muito, mas muito mais profundo
do que a linguagem do modo como ela é abordada em Ser e Tempo, daquele modo periférico, né, de que Dasein fala a linguagem, e não é por ela falado. Lá em Ser e Tempo acontece isso. Mas se em Ser e Tempo a linguagem ela se degenerava no falatório, porque o ser no mundo é sempre um ser com os outros, né? E a linguagem se degenerava no falatório, palavrório, né? Agora a linguagem ela é um ato fundador mesmo. Ela não se degenera, porque quem fala, o poeta ao poetizar, ele se doa. Se doa a quem? Ao ser que nos fala. Por isso que é preciso que nós escutemos a língua que nós falamos. Nós achamos que nós falamos, porque quem fala é a língua. Nós escutamos o aceno da língua e passamos a reproduzi-lo através de atos de fala. Olha só que interessante. Esse paradoxo é muito interessante. E eu acredito que eu não consiga simplificar para vocês mais do que eu já estou simplificando, porque aqui eu estou comentando Heidegger com vocês, né? Eu estou dando quase que um esquema de algo que não pode ser esquematizado. Porque o Heidegger ele vai muito, mas muito fundo nessa questão da linguagem. Ele vai chegar a escrever em A Caminho da Linguagem um diálogo entre um japonês e um pensador que é ele próprio, né? O Heidegger valorizava muito mais, assim como Gadamer, esses filósofos, esses hermeneutas, valorizam muito mais o diálogo da forma como em forma de conversa do que os textos. Porque nos textos se perde muito. Heidegger vai dizer que o tradutor ele sempre se trai, né? Ele trai a si mesmo porque ele nunca vai conseguir traduzir a totalidade daquilo que ele quer dizer no papel. Por quê? Porque a linguagem humana é porosa. E a linguagem de que fala o Heidegger não é a linguagem humana. É a linguagem como rede, como teia de comunicação, né? Essa teia, essa rede nos fala. É como se nós fôssemos antenas e captássemos um sinal e com esse sinal passássemos a reproduzir algo em forma de texto, de imagem, de sons, enfim. É mais ou menos isso que o Heidegger quer dizer. Então nós somos essa antena, nós somos esse meio através da qual a linguagem se irradia. E na medida que ela se irradia através de nós, é que nós vamos escutando o aceno da linguagem e passamos a reproduzi-lo sob a forma de atos de fala. Se antes a linguagem em Ser e Tempo degenerava no falatório, no palavrório, agora isso não acontece mais. Porque o segundo Heidegger vai abordar a questão de um ponto de vista muito, mas muito mais fundamental. Então, se a linguagem é a condição ontológica de possibilidade para a realização de uma experiência hermenêutica, é natural que nós precisemos ser falados, e não que nós falemos. É a linguagem que nos possui, e não nós que possuímos a linguagem, para o bem ou para o mal. E repito aqui, porque é muito interessante esse paradoxo que há, esse outro paradoxo. A linguagem é cheia de paradoxos, mas esse outro paradoxo que há na linguagem, né? Ela é ao mesmo tempo um privilégio e uma maldição. Um privilégio porque Dasein é o único ente capaz de compreender seu próprio ser, ele faz isso por meio da linguagem, diferente dos entes desprovidos do caráter de presença. E uma maldição porque Dasein é um ente finito e precário. Em sua precariedade e finitude, ele é incapaz de compreender a verdade do ser que ele mesmo é por meio da linguagem. A verdade só se revela ocultando-se. Então, é basicamente esta a mensagem de hoje. Esse paradoxo ele é levado ao extremo por Heidegger, né? Heidegger chega a investigar esse paradoxo e tentar traduzir em palavras, só que é muito difícil mesmo para o próprio Heidegger fazer isso, porque a linguagem humana é insuficiente. Heidegger era humano, né? Vou fazer um silogismo aí, a linguagem humana é insuficiente.
Heidegger é humano, logo a linguagem de Heidegger é insuficiente. Mas enfim, é muito interessante para ele o modo como as palavras da origem são ditas, né? E acaba se tornando interessante para nós também. Eu acredito que ler Heidegger no original, eu não sei alemão, infelizmente, mas acredito que ler Heidegger no original seja uma experiência fascinante, uma experiência poética, porque Heidegger escreve verdadeiros poemas em prosa, né? Ele é um prosador, querendo ou não. Ele é um prosador de mão cheia. Leia um texto chamado Caminho do Campo, que vocês vão ter uma ideia disso que eu estou dizendo. Nesse texto ele fala que o simples guarda o enigma do que permanece e do que é grande, visita os homens inesperadamente, mas carece de um longo tempo para crescer e florescer. O dom que dispensa está escondido na inaparência do que é sempre o mesmo. Ora, como aprendemos com o velho mestre Eckhart, né? É naquilo que sua linguagem não diz que Deus é verdadeiramente Deus. É mais ou menos isso que ele diz. Se eu não estou enganado, se eu não decorei errado o parágrafo, era mais ou menos isso que ele diz. Não tem memória fotográfica nem nada do tipo, mas acredito que esse seja o sentido do parágrafo que eu quis trazer para vocês. Eu não vou ler o texto aqui porque não faz sentido. Eu leio um texto avulso de Heidegger numa aula sobre a linguagem e sobre a questão da care, da transição, do giro linguístico hermenêutico que houve dentro do pensamento do próprio Heidegger. E ele faz isso a pouco e pouco. Ele não chega a essa conclusão de que é preciso haver um giro do nada. Ele chega a essa conclusão através de suas investigações preliminares que foram feitas lá em Ser e Tempo, né? Então é preciso que vocês lerem primeiro. Uma ordem de leitura, para vocês entenderem o meu raciocínio aqui, é Ser e Tempo, Carta sobre o Humanismo e A Caminho da Linguagem. Para não falar no catatal de comentadores que eu cheguei a recomendar aqui para vocês, né? Um comentador excelente de Heidegger, que trata dessas questões de forma muito profunda, até mais profunda do que eu sou capaz de fazer, é o Benedito Nunes. Benedito Nunes, vocês acham aí para comprar um livro dele que se chama Heidegger. Eu já indiquei este livro na primeira aula, mas torno a indicar porque este livro é bem completo. Ele é composto de ensaios que o Benedito Nunes escrevia para revistas internacionais de filosofia. E esses ensaios são extremamente bem escritos, né? São extremamente bem escritos e instrutivos até. Nas lições de Benedito Nunes, através das lições de Benedito Nunes, é possível chegar a um entendimento mais ou menos profundo da hermenêutica fenomenológica heideggeriana, a hermenêutica fenomenológica do Dasein, que ele não abandonou, ele não deixou no meio do caminho. Essa hermenêutica, ela que dá para ele o caminho. Ela é uma bússola para o Heidegger, né? Uma bússola que vai nortear todo o seu modo de filosofar. Sem falar em outros livros que vocês podem ler aí, quem quiser, né? Como, por exemplo, Meditação, é um livro excelente. E Ser e Verdade, onde Heidegger investiga a questão da verdade no mito da caverna de Platão e faz outras considerações bem interessantes sobre a linguagem, né? Mas os três principais livros que eu gostaria que vocês lessem para entender o meu raciocínio aqui são esses: Ser e Tempo, Carta sobre o Humanismo e A Caminho da Linguagem. Certo? Além de Hölderlin, outros poetas influenciaram o pensamento de Heidegger. Isso vocês vão ler lá em A Caminho da Linguagem. Vocês vão ver que Heidegger cita poemas de George Trakl, né? De Stefan George, do próprio Rainer Maria Rilke, né? E ele foi influenciado também por esses poetas, não só por Hölderlin, mas Hölderlin foi a sua inspiração fundamental. É através de Hölderlin que ele começa a ver a relação entre o pensar e o poetar. E a enxergar no
pensamento uma forma de poetizar, né? Então o filósofo, para ser filósofo, antes de tudo precisa ser um poeta, porque senão não existiria filosofia. Falar uma língua já é poetizar. O filósofo, ele é um poeta. É aquele que, consciente ou inconscientemente, traduz a mensagem dos deuses, dos celestiais, para os homens, em uma linguagem humana. Ele traduz a linguagem divina em uma linguagem humana. Né? Nós sempre chegamos tarde demais para compreender essa mensagem, mas na medida do possível a gente tenta fazer isso. Tem um termo em grego chamado psicopompo, que traduz mais ou menos isso que eu estou dizendo. O Hermes, o deus grego, era um psicopompo, porque ele trazia para os homens a mensagem dos outros deuses, né? Então é por isso que chama hermenêutica, vem do grego hermenel. É a ciência da interpretação, a arte da interpretação, né? Então, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Heidegger é um pensador interessantíssimo de se estudar, principalmente em sua segunda fase, que é onde ele, na minha opinião, se torna ainda mais interessante. E é aí que as coisas se tornam mais profundas, que dão vontade de se mergulhar de cara, né? Outra excelente comentadora é a Marlene Zarader, que escreveu um livro chamado As Palavras da Origem. Ela é francesa, essa pensadora, não é brasileira, mas é um livro excelente para entender a questão da linguagem em Heidegger. Então, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Mas leia o livro do Benedito Nunes, ele é bem completo e os ensaios não são cansativos, porque são extremamente bem escritos. E o Benedito Nunes escreve de forma bem didática e acessível, mesmo para quem nunca tenha lido Heidegger. Mas façam o seguinte, primeiro leiam Heidegger. Não caia na besteira de pular direto para os comentadores. Depois que vocês lerem Heidegger, vocês vão ler os comentadores. Certo? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou disponível lá na caixinha de perguntas do Instagram. E é isso. Até a aula que vem.